Obrigado aí. Agora sim. Agora sim. E aí, Tudo comandante, bem, como é que tá o senhor? tudo jóia. Tira o senhor, por favor, é Luca. Fico mais à Ah, vontade. perfeito. É o Adler. Não, o pessoal inclusive estava me parabenizando, né? Hoje eu completo 22 anos de Polícia Militar, né? Completo Não 22 anos de diga. brigada, né? Que E, bacana. só que são 22 anos de polícia e mais 3 anos e meio de exército, né? Então tá no sangue, né? É difícil de não Não, eu chamar. entendo isso. Eu entendo isso perfeitamente. Mas fique à vontade, se você conseguir, Tá bom, tá fique à bom. vontade, eu vou ficar muito lisonjeado, tá? É um prazer estar Prometo com você tentar. aqui. Rapidamente, né? Tá me É ouvindo? um prazer aí. Agora sim, agora. Deu uma falhadinha, mas agora sim. Agora tá Ah, ouvindo. legal. Eu estava dizendo que nós tivemos um encontro naquele evento, né? E eu fiquei muito bem impressionado a seu respeito, ver a sua dedicação, a sua vontade aí com a integração da segurança. Por isso que quando você me convidou para essa live, imediatamente aceitei e estou aqui à sua disposição para a gente conversar sobre negociação, sobre liderança, sobre tropa de elite, o Claro. que for. Perfeito. Perfeito. Comandante, prometo tentar não chamar de senhor, mas é uma coisa que é mais forte que eu, né? Quando eu percebo, eu já falei, né? Quando eu percebo, já falei, tá no sangue, né? É difícil, né? Afinal de contas, mais de 25 anos na vida militar, então aquilo tá inativo ainda, então tá na cabeça, mas prometo tentar. Nós temos assistindo a Você nossa sabe que live. Oi? deixa eu te falar uma coisa. Tem um amigo que fala assim, que Aham. é muito mais fácil militarizar um civil do que desmilitarizar um militar, cara. Então eu entendo É verdade. perfeitamente. É verdade, uma boa observação, é verdade mesmo. Ah, show de bola. Comandante, nós temos aqui assistindo a live o BOP do Rio de Janeiro, maior sniper talvez que nós temos aí a nível Nossa, nacional e quem sabe internacional. O cara é fera. Tá assistindo não sei o nossa que está live, o acontecendo, eu Subtenente estou Roca. sentindo uns cortes na nossa transmissão. Eu não sei por quê. Deixa eu colocar aqui no Wi-Fi, vamos ver se melhora. Sim. Tá falhando em Vamos alguns ver momentos, aqui. tá falhando a sua voz aí, comandante. Eu acho que tá falhando um pouquinho ali a internet dele, ele tá verificando ali, pessoal. E o pessoal que tá me parabenizando aí, muito obrigado, gurizada. Fico no aguardo presente, é claro, né? Só parabéns não dá, né? Melhorou? Agora sim, agora estou captando. Como eu estava lhe dizendo, Vamos lá, comandante, vamos tentar. não sei se ouviu, o subtenente Roca, do BOP do Rio de Janeiro, está assistindo nossa live. Ele foi um palestrante nosso aqui também. Tá como ouvinte aí. Ah, que bacana. Eu fico muito feliz. O BOP é uma unidade irmã do GAT. Durante a minha gestão lá no GAT, que foi de 98 até 2005, eu me lembro que era o Alberto Pinheiro Neto, o comandante, e nós fizemos muitos intercâmbios, né? Eu tive lá no BOP, o Pinheiro Neto teve aqui, nós sempre tivemos muitas trocas de comunicação, que aliás é uma das coisas muito particulares das tropas de elite, a gente troca muita figurinha uns com os outros, né? Portanto, muito obrigado pessoal do BOP aí que tá nessa live nos prestigiando. Beleza, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu vou ser um mero ouvinte praticamente, vou fazer uma que outra pergunta, vou deixar livre para o senhor explanar. Ó, saiu o senhor de novo aqui, é difícil não falar o senhor. Vou deixar o que tu... doeu para falar esse tu, hein? Me doeu agora aqui, mas falei. Relaxa, vou te deixar vai livre. que você quiser. Vou te deixar livre aqui para falar à vontade, vou deixar livre aqui para o pessoal fazer perguntas também. Ó, o Roca se manifestando, intercâmbio sempre é bom, né? Então, vou deixar bem livre aqui para que tu fale à vontade e para que o pessoal também faça perguntas à vontade. Vou fazer uma ou duas perguntas ali, caso o pessoal não faça, aquelas que eu já tenho reservados aqui. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a participação. Fiquei muito feliz com o aceite do meu convite, porque, antes de mais nada, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Desde aquela época lá que estava na ativa na polícia, pela maneira que conduzia o trabalho perante a polícia, essa questão de negociação e tudo mais, e da maneira que migrou para o mundo corporativo. Pô, eu achei isso aí espetacular, espetacular. Então, pode ter certeza que, além de um parceiro agora de trabalho e de negócios, tem aqui na sua frente um admirador. Uma pessoa, assim, que é um verdadeiro admirador.
De coração mesmo, falo isso. Eu fico muito grato, eu sou muito orgulhoso de ter tido uma trajetória na Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. 11 anos da minha vida dedicado ao GAT, né? Eu fui fundador do GAT e depois fui comandante do GAT, né? E eu queria já de antemão contar um pouquinho dessa história para quem está curtindo essa live, né? Porque o GAT foi criado, Diogo, em 1988, na década de 80, né? Além do GAT só existia o BOP, né? E o BOP era um batalhão, sempre foi um batalhão basicamente com uma inspiração de tropas de comandos, né? Aquela história bem forte, até por conta das particularidades do Rio de Janeiro. E o GAT veio num modelo um pouquinho diferente, seguindo aquilo que já acontecia na Europa e nos Estados Unidos com as tropas de elite. No caso dos Estados Unidos, a SWAT, na Alemanha, G9, na França, GIGN, na Inglaterra, SS. Nós não tínhamos aqui uma tropa de elite nos moldes da SWAT, ou nos moldes dessas que eu me referi da Europa, que atuasse nas 4 alternativas táticas, que é a negociação, o emprego de técnicas não letais, o atirador de elite e a invasão tática, né? E por conta de termos aí cada vez mais ocorrências que exigissem aí uma presença de uma tropa especializada, o comando da instituição à época resolveu criar o GAT, e eu tive o privilégio ainda como um jovem segundo-tenente de ter sido um dos indicados, né? Éramos em 5 oficiais para fazer parte do projeto de criação do GAT, né? E aí, eu não vou contar com detalhes toda essa história, mas eu queria só pontuar o aspecto fundamental, que quando nós fomos criados, a nossa pegada ainda era uma pegada muito forte, uma pegada muito da época do regime de que nós tivemos aqui. Era um esquema eu chegar e resolver meio custe o que custar, sabe? E eu fiz parte dessa história, eu fui formado assim, né? Note que eu entrei na polícia em 1980, o Brasil começou a abertura democrática em 79, a Constituição só veio em 88, a gente ainda estava respirando ares democráticos por aqui, e eu sou franco em dizer que a polícia que eu entrei em 80 tinha um slogan: Polícia Militar Defensora do Estado. A sociedade era um segundo plano para nós. Estou falando de modo geral, assim, né? Palavras mais ou menos fáceis do pessoal entender. E por conta dessa pegada, a gente era muito duro. A gente chegava na ocorrência para resolver. E olha que coisa curiosa, como eu falo aqui, que embora nós tenhamos sido criados para resolver ocorrências críticas, uma delas as ocorrências com reféns, quando chegava na ocorrência, a gente queria mais era pegar o bandido. Às vezes passava o refém, valia também. Mas assim, percebe a diferença de foco? Era isso. E eu fiz isso durante os 4 primeiros anos do GAT. E aí eu saí do GAT, fui fazer outras coisas fora da polícia, fora do GAT, na polícia militar. E aí, em 1998, o GAT estava completando 10 anos de existência, eu volto para o GAT. E na primeira ocorrência que eu volto para o GAT, eu me confraternizei com a tropa que eu já conhecia, uma parte do pessoal, né, porque não tinha, muita gente ainda permanecia lá. E na primeira ocorrência que eu fui atender, 10 anos depois da criação, a coisa não mudou no mundo em 10 anos, Diogo. Eu chego na ocorrência em apoio aos policiais de área que precisavam de uma equipe técnica, né, como se fosse o neurocirurgião chegando para atender o clínico geral, sabe? E quando nós chegamos lá, o criminoso falou assim, quando eu apareci com a minha marca, com a farda do GAT, com a bombeta do GAT, o criminoso falou: ih, GAT não, GAT é tiro no coco. E o que estava ruim ficou para fora. Esse, para mim, foi o ponto final dessa história do passado. E na outra base, a ocorrência foi resolvida, eu tive que fazer um retrabalho, trabalho dobrado para trazer a situação ao status quo que estava antes da nossa chegada. Aplicamos as técnicas, os criminosos foram presos, os reféns foram libertados, tudo certinho. Mas eu voltei para a base contrariado, cara. E quando cheguei na base, pus todo mundo na sala de aula, e aí que vem a história bonita. Então, olha, gente, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Em outras palavras, eu quero que essa tenha tanta credibilidade que até o criminoso não vai desconfiar da nossa palavra. E olha, toda a minha trajetória de 7 anos no comando do GAT foi fiel a esse objetivo. E eu não vou contar aqui, aliás, está escrito no meu livro O Negociador, que é o livro que eu
lancei para contar essa história, vou até mostrar aqui a capa. Para quem quiser o livro, que está participando dessa live, eu vou mandar o livro de presente no formato digital. Só mandar aí para o Diogo o interesse, eu mando o livro em formato completo. Tenho o maior prazer de compartilhar esse livro com vocês, não no formato físico, porque aí tem custos e não é o caso, mas eu mando o livro no formato digital, né? Captaram, pessoal? Captaram? Foram 7 anos de trabalho. Foram 7 anos de trabalho e na minha última ocorrência como comandante aconteceu aquilo que era o meu sonho, né? Nós chegamos mais uma ocorrência, eu participei de várias ocorrências, mas nessa em particular, que acabou sendo por coincidência a última que eu participei como comandante do GAT, o criminoso, o policial de área, ele não estava conseguindo prosseguir na negociação. Eu até tentei, coloquei um pontinho no ouvido dele, eu dava as dicas assim, né? Mas para que o cara não tinha muita condição, Diogo, de continuar, eu chamei ele de canto e falei, olha, você não estou vendo progresso, você não está conseguindo operacionalizar, mesmo as dicas que eu estou te dando, você está nervoso, vou ser obrigado a colocar um negociador do GAT. E aí, vai lá, já tinha estabelecido uma conexão, vai lá, fala que o GAT vai assumir. E aí aconteceu a coisa mais maravilhosa na minha vida, como comandante do GAT, quando ele chegou lá para falar para o criminoso, ele falou assim, olha, ele inventou uma história que na verdade não foi uma invenção, na verdade foi uma maneira de... Ele chegou lá para o criminoso e falou assim, escuta, olha, nós estamos aqui há 2h30 conversando, o secretário de segurança já ficou sabendo, mandou o pessoal do GAT para cá. O criminoso falou assim, o pessoal do GAT está aí? Falou, tá. Então manda o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Foi assim que eu fui recebido. Foram 7 anos de trabalho, Diogo, agindo com integridade, com decência, com correção, dentro da lei, dentro da doutrina, e quero deixar bem claro aqui que a negociação resolve muitas, mas não resolve todas. Nem todas as minhas ocorrências foram com negociação. Teve ocorrência que eu tive que usar o atirador de elite, teve ocorrência que eu tive que partir para invasão tática, mas a negociação é a alternativa que mais nós perseguimos, né? Porque é aquela alternativa que mais se aproxima do grande objetivo do gerenciamento de crises, que é a preservação das vidas, a aplicação da lei e o restabelecimento da ordem, né? Então, é por isso que a negociação entrou na minha vida nessa configuração. A partir daí, eu passei a ser ainda mais estudioso da negociação. Hoje eu dou aula na FIA, Fundação Instituto de Administração aqui em São Paulo, uma pós-graduação famosíssima aqui em São Paulo, da disciplina de negociação. E esse livro que eu escrevi, que eu vou compartilhar com os teus seguidores aqui, quem quiser, é voltado ao mundo corporativo, porque aqui vem a beleza, né? Muitas das coisas, Diogo, das tropas de elite, se assemelham às empresas de alta performance. Aliás, é o conteúdo do meu novo livro, que deve ser lançado esse ano, mais para... Legal, legal. Deu mais uma travada. São as palestras que eu faço no Brasil. Agora... Brasil inteiro aí falando sobre empresa de alta performance e negociação. Show de bola. Não, eu imagino, não deve ter sido fácil fazer essa troca de mentalidade, porque toda ideia nova, e principalmente uma ideia diferente, tem uma resistência, né? Qualquer mudança oferece sempre uma resistência. Imagino que não foi fácil. Você está falando uma parte que é até conteúdo do meu livro, né? Você, quando estabelece um novo paradigma, Diogo, na história, tá? No meu livro eu cito alguns exemplos de paradigmas que foram quebrados, mas no começo as pessoas achavam que era impossível, né? Você tem 3 comportamentos quando você inaugura um novo paradigma. Um novo paradigma é algo revolucionário, é algo que muda normalmente 180 graus a trajetória daquilo que já vem sendo feito, né? E quando você apresenta um novo paradigma sobre alguma coisa, um novo modelo, uma nova forma de fazer, as pessoas reagem de 3 formas. A maioria é contra. Uma pequena parcela não é contra, mas também não vai te abraçar. Ele está percebendo que aqueles métodos até então utilizados não estão fazendo mais efeito como faziam antes. No caso das empresas,
os resultados não são mais tão alvissareiros como eram antes, os lucros não são tão bacanas como eram antes. Parece que os clientes dele o protagonista. Mas quando ele ouve de alguém, ele está disposto a testar. Aí é o segundo comportamento. Alguns vão testar. E tem um terceiro comportamento. Esse eu digo que é meio deplorável, meio chato, que são aquelas pessoas, como diz Fernando Pessoa, que não sofrem muito, não gozam muito, não choram. Aquelas pessoas meio mornas, sabe? Meio esgarçadas. Aqueles caras que é para onde a onda vai, é para onde a onda vai que ele vai, né? Gente assim que em todo agrupamento humano sempre tem alguns assim, infelizmente, né? Mas é por isso que a primeira lição do meu livro é lidar com conflito. Porque eu tive um conflito com a minha tropa. Minha tropa estava muito condicionada, né? E aqui, já que tem um colega do BOP assistindo aqui uma palestra, eu vou contar uma história que pouca gente sabe, né? E ele pode comprovar essa história com o Coronel René. O Coronel René é um ícone do BOP, o cara que fez a carreira inteira no BOP, foi comandante do BOP. E um dia eu fui dar uma palestra, eu já defendia esse ponto de vista, eu fui dar uma palestra na Paraíba, num simpósio de gerenciamento de crise. E foi curioso, Diogo, porque eram 3 palestrantes. O primeiro palestrante era um cara chamado Paulo César Pinhão, que foi o cara que criou o BOP. Já veterano, já antigão, sabe? Já na reserva há muitos anos. O segundo palestrante era o Coronel Moura, atual comandante do BOP à época. E o terceiro palestrante era eu. E o público era um grupo de jovens tenentes, caveiras, tinham acabado de fazer o curso de operações especiais, o curso de operações especiais, né? Aquela molecada vibrante e tal. Aí chegou o Coronel Paulo César, cara. Ele todo assim, emocionado, cara, porque, sabe, voltar para a caserna, voltar para dar uma palestra para jovens, né? E ele já bem mais velho, já com seus 60, assim, ele chegou todo emocionado, ele não saía a voz dele, cara, ele começou a embargar os olhos, aí ele chegou assim, e a galera, aquela tenentada, ele era um ídolo, né, cara? O criador do BOP, aí ele chegou e fez assim, respirou fundo, porque comigo é pé na porta, arma na mão e coração. Eu falei, nossa, o público foi abaixo, assim, o auditório. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que vai estourar para mim? Aí foi o Moura. O Moura, o comandante Moura, na época, chegou lá, fez a palestrinha contando do BOP, das operações, das incursões, aquela coisa toda meio pegada, meio forte, a molecada, mas assim, delirando de alegria. Aí entra eu, né? Naquela época, com esse discurso de, papo combinado é papo cumprido, não dou bola nas costas, inclusive do criminoso. Se eu falei que vai sair dali vivo, preso sem um fio, cabelo desarrumado, é assim que vai sair. Se seguir a negociação, vai sair na negociação. Puta, rapaz, você não acredita. E sentado nesse banquinho, como segundo tenente, estava lá o tenente René, que muito disciplinado e muito, né, respeitoso, ele não falou nada, mas não concordou nada do que eu falei. Passam-se os anos, eu continuo meu trabalho no GAT, o René lá no Rio, tal. Um dia o René, comandante do BOP, me liga, eu já estava na reserva, cara. Isso foi em 2012, mais ou menos, uns 8 anos atrás. Ele me liga e fala assim, pô, você tem condição de vir bater um papo com o meu pessoal aqui no BOP? Tava naquela época das UPP, sabe? O René fazia um negócio magnífico lá nas UPP. O René, antes de fazer as instalações, ele ia na favela, falava com a comunidade, com a associação, com não sei o que lá. E eu falava, vai ter. Ele só não falava quando nem como. Mas dava tempo de avisar os vagabundos, se ficar, vai ter enfrentamentos, eles vão, né? E mais do que isso, ainda entrava com recurso muito forte para intimidar mesmo. Mas o René me chama lá e fala, você não pode vir bater um papo com o meu pessoal? Posso. Aí eu chego lá na sala dele, ele não me falou nada, me levou na sala de aula e queria que eu batesse um papo com a tropa do BOP, sabe? Uma parte da tropa. Eu tô na sala de aula, entro na sala de aula, ele fala assim, olha, gente, tudo bem? Aqui é o Coronel Luca. O Coronel Luca tá na reserva, mas ele foi comandante do GAT. Deixa eu contar uma história para vocês. Aí ele conta essa mesma história que eu contei. E aí ele fala, olha, eu estava sentado lá e fui contra. Só que o que ele falou 10 anos atrás é o que nós estamos fazendo aqui hoje.
Portanto, escute o que esse cara tem para falar. Para mim, aquilo foi uma das maiores glórias da minha vida, de ver que esse é o caminho, sabe? E claro, aqui eu falo para os civis que nos escutam, para os militares que nos escutam, para os policiais que nos escutam. Uma polícia boa é uma polícia que cumpre a norma, cumpre a lei, respeita o Estado democrático de direito. Não precisa ser mole para fazer isso aí. Basta você ter como fiel seguidor a lei. Esse é o melhor caminho para uma polícia ser respeitada pelo cidadão. Essa é a bandeira que eu defendo até hoje. Show de bola, show de bola. E realmente, toda ideia nova, ela vai ter grandes obstáculos até que venha a aceitação. Meu ponto de vista, né? E outra, concordo com o que o senhor falou agora, e não quer dizer que nós vamos seguir as leis, que não vai ter que ser duro em algum momento, não está excluindo isso, né? De maneira alguma. Em hipótese alguma, Diogo. Exato, né? Então, não quer dizer porque eu vou adotar uma questão das leis, tentar uma negociação, um gerenciamento, eu não estou abandonando uma possível ação letal. E ela continua lá existindo. Claro, mas não é a única alternativa. Eu tenho uma frase. Ela não é a única alternativa. Ela está lá. Eu tenho uma frase que eu sempre, Diogo, que é assim: quem escolhe como vem é o bandido, não sou eu. Se ele quiser vir preso, vivo e preso, eu vou ajudar. Se ele quiser forçar a barra, eu tenho remedinho também, sem o menor problema. A lei me garante isso, cara. O problema, Diogo, é quando o policial inverte essa ordem, sabe? Quando ele leva para o pessoal, quando ele quer fazer a justiça pelas próprias mãos. Agora em São Paulo, aqui, ó, neste exato momento, acabei um pouquinho antes da gente estar aqui nessa live, 8 policiais militares foram presos, estão no presídio militar nosso. Por quê? Prenderam um rapaz, pode até ser criminoso, meteram na viatura, 2 horas depois o cara apareceu morto. Sim. Então, 8 presos, prisão preventiva, e vai ser complicado essa história, né? Porque a câmera de segurança, que eles não perceberam que estava perto da viatura, mostra eles colocando o garoto dentro da viatura e saindo com a viatura. 2 horas depois eu pergunto, que mundo que esses caras vivem, Diogo? Que situação que é essa, cara? Que sabe, é comprometer a instituição, comprometer a sua própria carreira, comprometer sua família, pô. Por isso que eu falo sempre, e hoje é um Big Brother, né? Tem câmera pra tudo que é lado, né? Mas é óbvio, pô. E outra, a gente tem que parar com esse tipo de coisa, sabe? A gente tem, a lei dá todas as condições pra gente resolver, inclusive usando a força letal se necessário for. É claro que entre a vida de um criminoso e a minha, que chore a mãe dele, não tem menor problema isso daí. Agora tem os limites que a lei nos impõe. Uma polícia boa é uma polícia legalista, sabe, Diogo? Sim. Claro. A fazer, sabe, a justiça pelas próprias mãos, ou cada um acha que faz o seu julgamento, e aí a gente vira uma situação caótica, né? Sim. E o fato, que talvez o pessoal confunda, alguns, né? O fato de tu usar uma negociação e outros recursos não exclui uma ação letal, né? Uma coisa não está excluindo a outra. São escolhas, né? São escolhas. Sabe que a negociação trouxe um efeito colateral, né? Diga-se de passagem, a negociação foi tão exitosa em resolver muitas ocorrências. E por que ela foi exitosa aqui no Brasil? Porque diferente de outros países, onde muitas vezes o criminoso tem questões políticas, tem questões mentais, tem questões religiosas, fundamentalistas, aqui o criminoso que faz refém é o criminoso que teve a fuga cerceada, ele não queria fazer refém, só queria roubar e ir embora. Então ele é um criminoso que faz o refém porque está com medo de morrer. Esse é o grande ponto das ocorrências com reféns localizados aqui. Na hora que você chega no local, organiza o local, faz um bom isolamento, faz uma boa contenção da crise, uma boa organização do local, e fala para o criminoso, escuta aqui, ó, acabou, caiu a casa, chega, libera aí que você vai sair daí, viu? O cara se entrega. A negociação resolveu muito, mas aí surgiu um problema, surgiu um efeito colateral igual remédio. Muita gente achou que a negociação resolve tudo. E não resolve tudo, resolve muito, mas não resolve muitas, mas não resolve todas.
Então, por isso que toda a equipe tática, toda a tropa de elite, ela tem que ir para a ocorrência, Diogo, com as 4 alternativas. O atirador de elite, a equipe de pronta resposta e a equipe de, a gente chama de equipe de equipamentos não letais, né, de técnicas não letais. E aí, cabe ao gerente da crise... Oi? Olha só, desculpa. Conectado com esse comentário, tem uma pergunta aqui do Cover, que é um jornalista. Ele pergunta o seguinte, né? Está conectado com essa... Por isso que eu interrompi, porque está conectado com o que está explanando aí. Muito se fala perdão, vamos de novo. Muito se fala que a negociação, por muitas vezes, é demorada para cansar o criminoso, mais recursos para a polícia, etc. Qual o momento certo de agir sem prejuízos à operação ou resgate do refém? Qual o momento certo de parar? Não? Vamos de novo. Vamos de novo. A pergunta do rapaz é o seguinte, que muito se fala em ganhar tempo com a negociação para conseguir recursos, etc. Mas qual seria o momento exato de finalizar com a negociação e então fazer o resgate ou, quem sabe, uma ação letal? Qual é o limite da negociação? Ótima pergunta, pergunta inteligentíssima. A negociação não tem tempo. A negociação ela deve ser investido na negociação enquanto ela apresenta progresso. Então, se você está na negociação e a situação está melhorando, o sujeito tinha 3 reféns, entregou 1, tinha 3 criminosos, saiu 1, e está evoluindo, você investe nela. Quando você para uma negociação, quando ela começa a apresentar um descenso, quando ela começa a sucumbir, quando ela começa a esfarelar, quando o criminoso começa a apresentar-se o que nós chamamos de indicadores de violência. Que são indicadores de violência? O cara começa a se viciar os reféns, maltratar os reféns, começa a consumir droga, começa a dar tiro, começa a discutir. Quando esses indicadores de risco e de violência começam a se apresentar, a gente é obrigado a sair da negociação estratégica, que chama aquela que tem o objetivo do convencimento, e partir para uma negociação tática que é preparatória à aplicação de outras alternativas táticas. Portanto, eu já tive ocorrências aqui em São Paulo que eu fiquei 24 horas numa negociação. Varamos a noite numa negociação. E por que foi todo esse tempo? Porque ela estava progredindo. Enquanto se progride, a gente vai investindo nela. Agora, já teve situações aqui em São Paulo que a negociação estava falindo, estava sucumbindo, e ainda assim quiserem investir na negociação, e aí é um... Então, claro, a pergunta dele, quando a gente para? Quando os indicadores de violência começam a tomar, começam a aparecer, começam a se fazer presentes, e aí não vale a pena você, para salvar um criminoso, colocar em risco maior a vida de um refém. E aqui eu vou aproveitar o gancho da pergunta para falar da chamada hierarquia das vidas, né? E isso é muito curioso, porque às vezes até policiais se equivocam quando eu faço essa pergunta. Qual é a primeira vida a ser preservada numa ocorrência com refém? A primeira vida é a do policial. Ele não criou essa condição, ele não criou esse fato. Ele está indo lá para resolver. Então a primeira vida a ser preservada é a dele. Ele não pode fazer nenhuma besteira, nenhuma ação temerária de se expor num risco maior com o objetivo de salvar o refém. Então a primeira vida dele. Qual é a segunda vida a ser preservada? A do refém, que é o inocente, está ali contra a sua vontade. E qual é a terceira vida a ser preservada? É a do criminoso. Essa é a número 3, na hierarquia das vidas. Ora, se essa é a hierarquia das vidas, eu pergunto, numa situação que nós temos que usar uma alternativa tática, quem tem que levar a pior? Aí inverte a roda, aí inverte a sequência. É sempre o criminoso. É ele que vai levar a pior. Então, tudo isso para nós que atuamos no gerenciamento de crises, né, das operações especiais, das tropas de elite, isso é nosso DNA. A gente conhece isso de trás para frente, de frente para trás, de cor e salteado, né, como a gente diz. Claro. Que é o nosso ferramental de trabalho, a doutrina de gerenciamento de crise. Tudo que eu estou falando aqui não é da cabeça do Luca. É a experiência com base numa doutrina que é uma boa prática, uma norma que segue, né? Claro.
Tem mais perguntas aí, Diogo? Eu adoro responder perguntas. Não, tranquilo, tem. Vamos lá, tem mais. Tem uma pergunta do Matias e tem uma outra do Miro. Mas eu vou furar a fila e vou fazer um comentário meu e uma pergunta. Vou furar a fila aqui, o tempo é curto, eu vou passar a perna aqui na gurizada aí. Vamos lá. Assim, há muitos anos eu estudo, eu não sou um negociador oficial da Polícia Militar, né? Porque eu nunca fiz o curso oficial da Polícia Militar. Mas eu fiz outros cursos fora da polícia, nessa área de negociação, relativa à negociação policial. Já li muitos livros seus, livros de outros autores, sou um eterno pesquisador dessa área, sou apaixonado por isso desde 2002, eu acredito. Então, eu já estudo isso aí há mais de 15 anos, né? Então, estou sempre lendo, estudando, acompanho seus vídeos que posta, seja em YouTube, Instagram, estou sempre lá. Por isso que eu falei que tenho uma admiração muito grande ali. Foram dois fatores. Hoje eu sou um cara assim, que me especializei muito na programação neurolinguística, inteligência emocional e PNL. Fiz todos os cursos praticamente que existe de PNL. Fui até a Colômbia para conhecer o co-criador da programação neurolinguística. Ele mora na Europa, se eu não me engano, na Inglaterra, posso estar equivocado, mas Inglaterra ou Itália, não lembro qual dos dois lugares ele mora. Mas ele esteve na Colômbia, fui lá estudar com ele, então me aprofundei muito nessa questão de PNL. Nunca imaginei, hoje eu trabalho inclusive com atendimento de PNL, já consegui resolver problemas de medos, de fobias, até gagueira, enfim. Atuo realmente, de fato, fui para campo, atuar com PNL, mas por que eu comecei com a PNL? Dois fatores. A minha paixão por gerenciamento de crises, né, e negociação de reféns, um dos fatores foi esse. O CAPAP, nós conversamos uma época sobre o CAPAP, que é um sistema de defesa pessoal israelense que eu coordeno no Brasil. Né? O líder na América do Sul, o Fabian Garcia, que é um comanfe da Argentina, lutou até na Guerra das Malvinas, tem uma experiência incrível ele trabalha com PNL. Então, me motivou a fazer isso. E depois, eu vendo uma entrevista sua, o senhor falou que PNL era bom para negociação de reféns. E eu, já estava interessado pela questão do CAPAP, aí se somou mais um comentário seu, numa reportagem que deu, não lembro agora que canal foi aquilo, mas falou isso, eu, E aí eu mergulhei na questão da programação neurolinguística, a fundo mesmo, né? Viajei para a Espanha para estudar comunicação não verbal, a linguagem do corpo, ou seja, eu mergulhei de fato nesse mundo aí. Aí ele faz uma pergunta. A programação neurolinguística, ou o CNV, que é comunicação não verbal, o senhor acha que tem uma eficácia? Claro, existem outras ferramentas também. O senhor acha interessante para a questão da negociação? Acho demais as técnicas de PNL. Bom, no currículo do curso de negociação do GAT, nós já temos a disciplina Psicologia Aplicada, eu acho, e a PNL também. Eu levava palestrantes de PNL lá para o nosso curso, né? Eu acho fundamental. Tudo que diz respeito à comunicação não verbal, gestos, ancoragem, tudo isso que está muito forte na PNL é fundamental para o negociador. Um bom negociador oferece, né, aquelas questões que o próprio manual de gerenciamento de crise fala, dos livros de negociação. Eu também lancei esse é mais um livro meu, é um manual de gerenciamento de crises com reféns localizados. Esse manual eu fiz para doação para as polícias, né? Aqui eu falo das 4 alternativas táticas, conto bastante coisa sobre esse gerenciamento de crise, e eu falo um monte de regrinhas de negociação aqui no dia a dia, que está conversando com o criminoso. Mas aí quando você vai falar de uma negociação que exige mais ferramental de você, você não pode abrir mão de conhecimentos como a PNL, a psicologia aplicada, e também até outras questões como neurose, psicose. Hoje o GAT, para você ter uma ideia, o GAT de São Paulo, nas ocorrências com reféns, ele lida muito com questões passionais, sabe? Virou até mais, em termos de demanda, muito mais questões passionais, suicídio, né? Então o GAT tem... E aí você não pode abrir mão desse conhecimento da PNL, porque isso é fundamental para
para dar uma alavancagem no repertório de um negociador. Legal. E outra coisa, comandante, a PNL ela trabalha com a linguagem consciente e principalmente com o inconsciente. E o inconsciente é aquelas coisas que a pessoa, como o próprio nome diz, faz inconscientemente. E eu tenho que saber usar essa linguagem com ele. Então, muitas vezes, sem ele saber, eu posso estar influenciando ele. Então, assim, é excelente. Por isso que eu me apaixonei por essa área, né? Negociação, PNL, eu sou viciado nisso, né? Então... Eu vou te contar uma história rápida. Esses dias eu recebi, por conta da quarentena, nos passando aqui. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço pro Sandro Menezes, meu irmão, meu brother aí do Sul, que tá assistindo essa live aqui, viu a mensagenzinha dele. Mas eu queria contar só rapidamente uma história aqui de um livro, de um filme que eu assisti recentemente aqui no Netflix. Eu não vou lembrar o nome agora, mas o livro é com aquele Will Smith. Ele é um trapaceiro, ele é um ladrão, né? E ele faz parte de uma gangue de assaltantes, mas aquele assalto sofisticado, que bate carteira, golpe, etc. Tal. E aí tem uma cena do filme, só uma cena que vale a pena contar aqui, sem dar o spoiler todo. Ele foi assistir o jogo de futebol com uma moça, e tinha um cara lá, e aí ele conversa com a moça e faz uma aposta que $10 que o cavalo X vai ganhar. Que um jogador X vai fazer alguma coisa lá no... Não é cavalo, é um jogo de futebol americano. Sim. E aí ele perde a aposta, mas ele fica daquele jeito, quer ir embora. E tem um cara ali assistindo, e que também é um apostador, é um japonês, sabe? E o cara começa a fazer umas apostas com o cara, $10. O cara faz, ele perde. Aí o cara, ele fala assim, eu dobro a aposta, $20. Aí ele faz de novo uma provocação, e perde. E aí vai. Daqui a pouco ele vai virar $100, vira $1.000, vira $10 mil, vira $1 milhão. E quando chega... E ele vai perdendo tudo. E cada vez ele vai dobrando mais. E esse sujeito... Aí chega uma hora assim... Bom, vai gerando uma angústia para quem está assistindo, né? Claro. Mas chega uma hora que ele faz uma aposta final e ele ganha. A moça, que ele tinha já sido bem sucedido em outros golpes, ele perdeu tudo no primeiro momento. E aí, na último lance, ele ganha o treco. Aí, a mulher até chora, porque ela fala, pô, você é um louco, você é um desesperado, por que você vai fazer isso daí? Bom, aí depois aí é onde entra a história que converge com o que você falou. Ele conta para ela a história. Ele conta como ele foi durante todo o dia, ele e a equipe, sugestionando esse sujeito, com o número XPTO lá, que tinha, no quarto do hotel, no camareiro, no carro que passou na propaganda. Ele não percebeu isso conscientemente, mas o cérebro, captando isso durante todo o tempo, durante o dia inteiro, foi sendo massacrado com um número tal, e quando chegou lá, ele adivinhou o número que o cérebro já tinha registrado. Então tem tudo a ver. Estou contando toda essa história, até dei um spoiler do filme aqui, para mostrar como você está correto de falar que o convencimento que é o inconsciente pode nos ajudar numa ocorrência, né? Exato. Não, e o seguinte, mas sem problema do spoiler, porque agora eu aposto que todo mundo vai correr para ver esse filme aí. Eu vou. Eu não vi o filme ainda, eu vou. Assista, porque é muito legal o filme. O filme é muito interessante. Qual é o nome do filme? Qual é o nome do filme mesmo? Eu não lembro o nome do filme agora. Não lembro. Will Smith, e ele é um trapaceiro. Ele e uma moça loira muito bonita aqui. Eu descubro. Deixa comigo. Eu descubro. E assim, comandante, olha só, porque não querendo tomar seu tempo aí, só um rápido comentário, né? Que a estrela aqui é tu. Né, eu sou um coadjuvante aqui, mas assim, tudo que a gente vê, ouve, sente, gera o quê? Uma descarga no nosso cérebro. A grosso modo falando, tudo que a gente vê, ouve e sente gera nada mais, nada menos do que uma descarga no nosso cérebro, que gera uma emoção, sentimento e remete a um comportamento. E, por exemplo, claro, depende da situação, quando eu valido aquilo que o perpetrador, lá, o tomador de reféns, está querendo, quando eu valido, eu gerei essa descarga nele, eu gerei neurotransmissores, eu gerei hormônios nele. Por exemplo, quando alguém, olha só, por acaso,
algum dia alguém chegou, comandante, o senhor está certo. Olha, o senhor tem toda a razão. Vai dizer que não deu uma sensação boa no senhor aí. Né? Dá, né? É verdade. Dá uma sensação boa. Ou seja, mas foi porque gerou aquela, entre aspas, descarga no cérebro que depois nós vamos nominar como felicidade, prazer, a gente vai dar um rótulo. E depois vem um comportamento. Então, toda vez que eu faço, de alguma maneira, gerar isso no perpetrador, eu gerei uma reação, um comportamento nele. Vai ser outra história longa. Isso é história longa, é só um parênteses aí, né? A história é longa. Tudo para falar que a PNL é importante. Vamos estudar a PNL, que é muito importante. Oh, show de bola. Comandante, olha só, tem umas perguntas bem legais aqui. Matias, não esqueci da tua pergunta, não. Eu só vou passar uma outra aqui que eu achei bem legal. Já passo a tua aí, Matias. Fica frio. Olha só. Do Calef, um parceirão que vai ser palestrante nosso também. Grande Calef, grande amigo meu. Falar, né? Você nem fala. Vai ser outro palestrante nosso. Tem uma pergunta, bem legal a pergunta dele. Mas antes disso, Santo Menezes, um abração, irmão. Um abração aí. Vamos lá. Na visão do Luca, todos conseguem, a pergunta do Calef, tá? Na visão do Lucas, todos conseguem se desenvolver para serem negociadores? Essa é a pergunta. Ou existe um perfil mais adequado para ser negociador num time de operações especiais? Achei interessante essa pergunta aí. É ótima pergunta, sim. Aliás, é tema da minha aula. Eu falo o seguinte, existem 2 requisitos para você ser negociador, tá? O primeiro deles, na ordem que eu considero o mais importante, é conhecimento. Quanto mais você estuda os autores, os diversos doutrinadores, você vai criando um repertório que te ajuda demais. Mas o segundo, também importante, é o talento. Eu tenho comigo, para você, Diogo, e para o Calef que nos ouve, que nós temos inteligências, várias inteligências. É pobre você falar, aquele cara é inteligente, ou aquela pessoa é inteligente. Mas inteligente para quê? Você pega, por exemplo, um Neymar. O Neymar é um cara que tem uma inteligência física para fazer o esporte que ele faz, que é um negócio dele, a capacidade, a explosão, a velocidade e a percepção de momento da bola é uma inteligência. Você pega um matemático para fazer um cálculo, você pega um escultor, dizem que o escultor, quando ele vê uma rocha, ele vê a obra de arte já pronta, ele só vai tirar as arestas. Você pega um pintor, você pega um músico, né? Pessoas que têm uma inteligência musical, né? um ouvido absoluto. Então tem vários tipos de inteligência, e eu diria que para um negociador, a inteligência verbal, a capacidade de se comunicar é algo bastante apreciado. E eu falo isso com prova, porque eu fiz um curso de negociação na UNBAT, eu era coordenador do curso, e eu estabeleci o nível de tenentes para fazer o curso, veio um monte de tenentes, eu percebi que alguns vieram porque queriam aprofundar, mas alguns vieram porque queria só um brevezinho na farda, sabe? E aí eu percebi que eu chegava lá, investia lá um mês no sujeito e o cara não tinha a menor condição de como se comunicar, o cara se enrola. Você põe o cara na frente de um computador para fazer um cálculo, fazer uma planilha, o cara é fera, mas você põe o cara para falar com uma outra pessoa, não vai. Tanto que no próximo curso que eu coordenei, eu fiz um exame seletivo para tirar essas pessoas que não tinham esse pendor pessoal. Então, respondendo agora, quais são os 2 requisitos? Conhecimento e perfil. Um perfil dessa inteligência verbal eu acho bastante recomendável. Agora, entre os 2, qual que eu acho melhor? O conhecimento. Você pode até não ter perfil, mas se tiver conhecimento, você consegue ser um bom negociador. Você não vai ser aquele cara brilhante, aquele virtuoso, porque a virtuosidade é quando o cara tem o conhecimento e tem o talento, aí o cara voa abaixo. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Muito inteligente a pergunta. Luca, olha só, uma pergunta que eu te faço é a seguinte, não sei se tem feito outras lives no Instagram ou não, mas assim, ó, a live no Instagram, ela fica 1 hora e cai. Quando ela cai, a gente pode voltar imediatamente, né? Eu lhe pergunto, teria a oportunidade de quando ela cair, ela vai cair em 11 minutos, teria a oportunidade de quando ela cair, nós voltar pelo menos por mais 15 minutos, é possível? Mas com o maior prazer, vamos nessa, tranquilamente. Beleza, muito obrigado. Porque tem muita pergunta aqui, né? Muita pergunta. E tá legal, pô, é um papo assim, um papo que tá show de bola aqui, né? E então, assim, legal. Pessoal, todo mundo aí, o que vai acontecer? Eu vou seguir, tá? Eu vou seguir adiante com a live. Daqui a 10 minutos ela cai. O
que eu peço? Eu vou entrar de novo, todo mundo entra novamente, aí a gente espera ali, mas entra rápido, né? Não vamos enrolar aí, né? Não vamos enrolar. Caiu, eu já entro de novo, vocês entram também, e a gente consegue, hein? Mais uns 15 minutinhos de bate-papo, quem sabe mais. Vamos negociar com ele aqui, né? Vamos negociar com ele aí, tá? O papo tá bom, né, pessoal? Então vamos adiante aí, né? Vamos adiante. Não é toda hora que a gente consegue esse cara aqui para conversar, tá? Combinado? Beleza, então. Outra coisa, um comentário do Roca. Por isso que eu pedi mais um tempinho, porque tá entrando muito comentário, muita pergunta. Um comentário, aquela hora que eu falei da PNL, o Roca agregou não só para os negociadores, mas também para os snipers, porque um sniper identificar a leitura corporal do perpetrador é muito importante, né? Então, uma ótima observação do Roca, né? Mais do que isso, né? Eu quero só ainda complementar mais. O sniper e o negociador, e o sniper e a equipe de negociação tem que ter uma simbiose, porque o sniper, durante a ocorrência, ele está se posicionando, mas ele serve como elemento de observação, justamente por conta da luneta da arma, ver o semblante das pessoas, ver o tipo de roupa, detalhes, tatuagem. Ele é um importante elemento de informação durante a negociação. Por isso que certíssima observação do nosso amigo de realmente falar que o sniper teria que ter esse treinamento também, porque com esse treinamento ele vai ter uma percepção muito mais precisa, né? Sim. Perfeito, não? Show de bola. Eu até falei no início da live, tu não estava nela ainda, eu falei assim, pô, Daniel Roca, Diógenes Luca, eu vou sair fora da live, não tem lugar para mim nisso aqui, eu vou sair fora, né? Eu vou colocar o pessoal ali para fora. É a nossa união que nos faz forte, sabe? Eu acho que essa é a coisa bacana nossa, né? Em Tropa de Elite a gente tem muito disso, sabe? Cada um tem suas especialidades, mas sozinho a gente não chega em lugar nenhum. O sentimento de equipe Tropa de Elite é o somatório dos valores individuais, né? Que formam um conjunto forte, né? Com certeza. E todos nós somos importantes, né? Ninguém... Com certeza. O Roca complementando, passar informação em tempo real. Exatamente. Pô, muito legal essa visão que tu teve. Vamos conversar depois, Roca. Eu tive uma ideia aqui. Depois vamos conversar no privado, Roca. Tem uma ideia que tu vai gostar. Depois da live a gente conversa no privado. Bom, olha só. Deixa eu ver... que falta aqui. Pessoal, só um detalhezinho. Eu acho que falhou um pouco a sua internet quando falou. O comandante Luca, ele vai mandar depois para mim um livro dele, virtual, obviamente, né? Ele vai mandar um livro dele virtual para mim. Quem quiser, me manda um direct lá no Insta. Ou quem tem meu WhatsApp, me manda no WhatsApp ali uma mensagem, e aí depois eu encaminho para vocês todos aí o livro que o coronel gentilmente vai nos ceder. Não foi combinado isso aí, pessoal. Isso foi uma ótima surpresa que ele nos trouxe, né? Não foi combinado. De coração, agradeço aí, comandante. Para quem está nos assistindo aqui, vai ganhar o livro no formato eletrônico. Beleza, show de bola. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Essa pergunta eu vou deixar para fazer quando nós voltarmos, porque eu acho que a resposta vai ser extensa. A resposta eu acredito que vai ser... eu vou adiantar ela agora aqui, mas o senhor responde depois, tá bom? Eu vou adiantar aqui. Tá bom. Cadê? Deixa eu achar aqui que eu estou anotando. Inclusive agradeço aqui a Gabriele, não sei se o senhor lembra dela, a Gabriele, a minha noiva, que nos apoiou lá no evento aquele de lançamento do pós-graduação. Né? Acho que eu lembro. Então ela está me apoiando, ela está anotando as perguntas e me jogando aqui, né? Porque senão não tem como ver, né? Muito obrigado, Gabriele. Ela está, que o senhor falou, não tem como fazer tudo sozinho, né? Então tem que contar com o apoio dela, né? Tá, deixa eu ver. A pergunta do Matias é o seguinte, né? Qual foi o pior momento na ocorrência do que envolveu o Silvio Santos? Mas aí, de repente, deixa para responder depois, depois que nós voltarmos, que eu acho que vai ser talvez meio extenso, né? Não, acho que dá para responder. Temos quantos minutos ainda, antes de cair? Tem 5 minutos. 5 minutos. Bom, então, assim, o pior momento para mim, essa ocorrência foi uma ocorrência muito emblemática, porque ela... Olha só, eu entrei na polícia em 1980, nós estamos em 2020. Faz 40 anos que eu estou nessa atividade, né? Como policial, durante 30 anos, e há 10 anos como veterano.
Já passei por muitas coisas, continuo ainda como comentarista, estudioso, escritor. A gente não sai da polícia, sabe, Diogo? Você é nativo ainda com 2 anos hoje, daqui a pouco você vai perceber o seguinte: a polícia tem porta de entrada, ela não tem porta de saída. Você vai se tornar um veterano, mas da polícia nunca mais você vai sair, né? Não sai, né? Não sai. A gente sai da polícia, mas a polícia não sai da gente, né? Essa que é a questão. Sim. E eu vou afirmar uma coisa para vocês: nesses 40 anos eu nunca vi uma ocorrência que teve o impacto midiático do caso Silvio Santos. Na época, no dia da ocorrência, o Brasil parou literalmente, as emissoras interromperam as suas programações e passaram a focar o local da ocorrência. Qual foi a parte mais frustrante para mim dessa ocorrência? Sim. Foi quando eu cheguei no local, estava lá o comandante-geral, estava lá um monte de gente, eu pedi para todo mundo sair, eu fui ouvido, porque eu tive um privilégio, sabe, Diogo, que eu fui estudioso dessa área quando pouca gente dominava esse assunto. Então, eu era o comandante do GAT, eu era muito respeitado, sabe, inclusive pelos meus superiores, porque é como se fosse um técnico, sabe, que ninguém conhecia muito a doutrina, que na época dessas pessoas não tinha doutrina. A doutrina chegou no Brasil em 94, né? Então, era muito nova, assim, pouca gente dominava isso. E por conta de dominar esse assunto, eu era muito respeitado. E eu cheguei lá, fui fazendo o que tinha que ser feito, tirei um monte de gente que estava lá para mais, dei aquela purificada no local. E aí, aconteceu um fato curiosíssimo, porque em todas as ocorrências com reféns, eu negociava com o criminoso. Mas naquela ocorrência, quem negociava comigo era o Silvio Santos. E por que ele fez isso? Porque o sequestrador era um moleque de 19 anos de idade, um moleque que a gente chama de calça curta, um bobão, na verdade, que foi ousado. Ele de fato foi ousado para fazer o sequestro da filha do Silvio Santos, e foi mais ousado ainda quando, temendo aí ser capturado pela polícia, voltou e fez o Silvio Santos como refém na própria casa do Silvio Santos. Esse é o ponto emblemático da história. Mas quando o Silvio estava sendo mantido como refém por esse garoto, o Silvio, que é um cara bem vivido, um cara experiente, maduro, ele deve ter... Agora é uma ilação minha, é uma hipótese minha, é o que eu acredito. Claro. Ele falou, vou deixar minha vida na mão desse moleque de 19 anos? Negativo. Eu vou assumir aqui o protagonismo. E ele deve ter falado pro Fernando, agora é hipótese também, que ele nunca me falou isso, né? Ele falou, deixa comigo que eu vou resolver, você vai sair daqui inteiro. E aí ele assumiu a ocorrência, mas para poder se bacanear pro Fernando, ele me pediu algo que eu não podia atender. Ele me chamava de Dr. Luca. Ele falou, Dr. Luca, eu já falei com o Fernando aqui, me traz o secretário de segurança que tá tudo resolvido. E aí foi o meu problema, cara, porque crise é um evento, uma situação crucial que exige a resposta especial da polícia. O secretário de segurança é chefe da polícia, mas não é a polícia. E não é recomendável você levar uma autoridade do executivo numa ocorrência policial. Eu não podia, por força de doutrina e pela minha reputação, permitir a ida do secretário de segurança para lá. E aí eu falei para o Silvio, não tem necessidade, estamos com bastante gente aqui, o comandante da instituição está aqui, está tudo sob controle, é só seguir... Ah, você não vai trazer o secretário? Então tá bom, tem comida, tem bebida, tem água, eu fico aqui. Ele me deu essa pegada, cara. E aí eu falei, então tá bom, então você fica aí, daqui a pouco a gente volta a conversar. Mas até aí eu achei que era o pior problema não foi esse. Foi uma hora que eu sou chamado pelo comandante da instituição que estava lá, ele me chama em particular, ele tinha visto eu negar para o Silvio Santos a presença do secretário, que eu não autorizei, porque não é adequado sob o ponto de vista doutrinário. Ele me chama lá e fala assim para mim, senta aí, presta atenção, o governador tá vindo para cá. Ele viu que eu tinha acabado de brigar para não vir o secretário, você imagina quando eu soube que estava vindo o governador. Já saiu faísca, né? Eu falei, pô, mas eu acabei de... O senhor sabe o que o senhor está fazendo? Não, é decisão tomada. E aí foi o meu problema. Muito humildemente eu falo aqui e revelo para todo mundo. Porque o Brasil estava me assistindo. O GAT era uma referência para outros GATs de outros estados que estavam ainda começando. Como é que eu vou explicar a presença do governador no local de crise? E eu não pude
eu não pude me debelar mais porque a ordem não era ilegal, ela era contra a doutrina apenas, mas não era ilegal. Né? O governador tinha legalmente o direito de ir lá. Comandante, e aí, vai cair em 20 segundos, em 20 segundos cai, mas aí eu retomo agora mesmo, e aí depois o senhor continua a sua resposta ali. Tá, então vamos esperar cair, então a gente já retoma. Isso, esperar ela cair aqui, já retomamos. Tá, pessoal, entra lá agora, hein? Oi? Tá, legal.